Ele só entende o valor da sua energia quando ela some. Você não precisa provar nada. O silêncio da sua ausência ensina mais do que 1000 palavras. Quando você solta, o universo aperta ele. E o que antes ele ignorava, agora grita. Porque sua presença era luz, mas ele só enxerga isso quando ela apaga. O desespero silencioso começa quando você se retira. E ele não percebe no primeiro instante, porque está condicionado a confundir controle com força, distância com proteção e silêncio com domínio. Por fora, ele segue com a mesma postura, faz as mesmas coisas, fala as mesmas palavras, anda pelos mesmos lugares. Mas, por dentro, algo começa a rachar. Você saiu do campo, e o que fica não é apenas o vazio, é a reverberação da ausência. Ele sente, mesmo sem querer sentir, mesmo sem admitir, mesmo sem entender. No início, ele tenta se convencer de que nada mudou. Diz a si mesmo que você apenas se afastou como sempre. Mas no plano sutil, a alma dele entra em estado de choque. Porque dessa vez, algo é diferente. Dessa vez, você não está esperando uma reação. Não está esperando que ele venha. Não está testando nada. Você realmente soltou. E ele sente. Sente na pele. Sente na alma. Sente no silêncio mais profundo. Sente porque você era a presença que sustentava. Mesmo longe, mesmo quieta, mesmo em dor, você sustentava. Você ainda emanava amor. Você ainda vibrava esperança. Você ainda o mantinha ligado a algo maior. Mas agora, tudo isso se foi. Ele sente o campo dele ficar mais denso. Sente a vida desacelerar. Sente as certezas desmoronarem. Ele busca distrações, pessoas novas, rotinas exaustivas, mas tudo perde o sabor. Tudo parece ecoar o mesmo vazio, porque o que você oferecia não era atenção, nem afeto comum. Era cura, era espelho, era energia limpa, era a lembrança viva de quem ele veio para ser, mas ainda não conseguiu se tornar. E quando essa lembrança vai embora, ele sente o desmoronamento do próprio propósito. Sem você, ele está cercado de gente, mas completamente sozinho. Porque ninguém vê a alma dele como você viu. Ninguém acessa as camadas que você acessou. Ninguém o enxerga por trás do personagem. A mente dele tenta racionalizar, tenta justificar, tenta dizer que é só mais uma fase, mas o corpo começa a manifestar a falta. O campo dele começa a colapsar. A alma começa a gritar. Ele começa a ter insônia. Ou sonha com você todas as noites. Começa a sentir saudade de conversas que nunca disse em voz alta. A ouvir o seu nome em lugares aleatórios. A sentir sua energia em objetos que antes ignorava. Tudo vira lembrete. Tudo vira presença da ausência. Tudo o leva de volta a você. Mas agora é tarde. Porque dessa vez você não está mais disponível. Você não quer mais que ele venha. Você não espera mais um gesto. Você entendeu, aceitou, transcendeu. E essa é a dor que ele nunca achou que sentiria. Saber que você ainda existe, mas já não vibra mais por ele. Saber que perdeu o que o universo não entrega 2 vezes. Saber que deixou escapar o que era sagrado. O desespero não é só por você. É pelo que ele perdeu dentro dele ao perder você. É pelo homem que ele poderia ser, mas não teve coragem de se tornar enquanto você ainda o amava. Agora, ele é só um corpo cheio de lembranças, um coração cheio de silêncio,
uma alma gritando dentro de um ego calado. E tudo isso porque você fez o que ele nunca imaginou que teria coragem de fazer: ir embora em paz. Por que a sua ausência tem mais impacto do que qualquer palavra? Porque ela não precisa ser explicada. Ela simplesmente chega. E quando chega, ela desmonta tudo o que ainda estava de pé dentro dele. A sua ausência não é a ausência comum. Não é a ausência de quem some esperando ser procurada. Não é a ausência de quem some para ser sentida. É a ausência de quem se esvaziou por dentro e partiu por inteiro. É ausência de alma. É quando você recolhe o seu campo, tira sua energia de perto dele e volta para si como quem retorna ao próprio templo sagrado, de onde nunca deveria ter saído. Ele não entendeu. Nunca entendeu. Achou que você sempre estaria ali. Achou que poderia voltar quando quisesse. Achou que você não teria coragem de ir embora de verdade. Mas você foi. E essa partida não foi marcada por lágrimas, nem por explicações longas, nem por despedidas emocionadas. Foi marcada por um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que ele nunca imaginou enfrentar. Um silêncio que não tem retorno, que não pede resposta, que não precisa de cena. Um silêncio que vibra na alma dele como um eco eterno. Ela não está mais aqui, e eu não sei como suportar isso. Porque agora que você se retirou, ele sente tudo o que ignorou, tudo o que você tentou dizer com palavras, e ele não escutou. Tudo o que você ofereceu com gestos, e ele não valorizou. Tudo o que você sustentava com presença, e ele confundiu com obrigação. E agora, ele está só, no meio de gente, no meio de distrações, no meio do mundo, mas completamente só. Porque sua ausência não deixou só um vazio, deixou um abismo onde antes havia amor, um abismo onde antes havia espelho, um abismo onde antes havia cura. Ele sente esse abismo todos os dias, quando acorda e sente que a vida perdeu brilho, quando tenta conversar com outras pessoas, mas ninguém o toca como você tocava com um olhar, quando tenta sentir amor de novo, mas nada vibra como você vibrava, mesmo em silêncio, mesmo de longe, mesmo ferida. Ele sente a sua ausência quando ouve músicas que antes ignorava, quando passa por lugares que antes pareciam normais, quando alguém fala algo simples, e o coração aperta, porque tudo o leva até você. Mas você já não está mais acessível. A sua ausência agora tem um som, um ritmo, uma vibração. É o som da alma dele chamando pela sua, e não sendo mais atendida. E ele entende, tarde demais. Entende que você não foi embora por mágoa, foi por cura. Não se calou por orgulho, silenciou por lucidez. Não se afastou esperando retorno. Se afastou porque algo dentro de você simplesmente não aguentava mais se entregar onde não havia espaço para ser recebida. Você segurou por muito tempo a dor, a esperança, a fé por dois, mas agora você está livre, e essa liberdade assusta a ele, que nunca imaginou perder de verdade. Assusta porque sua ausência não é algo que ele possa negociar. Ela é definitiva. E por isso ela pesa mais do que qualquer palavra. Porque a palavra pode ser respondida, mas a sua ausência é sentença. Ele pode tentar, pode enviar sinais, pode falar de saudade, pode tentar se aproximar. Mas ele sabe, você não está mais ali. Não com o coração, não com a energia, não com a alma.
Você foi embora do jeito mais avassalador que alguém pode ir, em silêncio, em paz, inteira. E por mais que ele grite por dentro, por mais que ele chore escondido, por mais que ele se arrependa tarde demais, nada muda o fato de que você se retirou quando ele ainda achava que tinha tempo. A sua ausência não é ruído, é realidade, é maturidade espiritual, é resposta divina para tudo o que você sustentou, sozinha, por ciclos e ciclos. E agora ele se vê diante do que mais temia. Você ainda existe, mas ele já não pode mais te alcançar. E essa é a dor mais cruel, a mais verdadeira, a mais alta, a mais cortante, a ausência que diz tudo o que nenhuma palavra jamais conseguiria. O momento exato em que ele percebe que perdeu algo espiritual, ele não vê essa perda chegando. Não percebe quando a semente do vazio é plantada, nem quando começa a brotar uma angústia sem nome. Ele segue em sua vida, vivendo as tarefas cotidianas, acreditando que nada mudou, que tudo está no lugar. Mas dentro dele, um fogo lento começa a queimar. Um fogo silencioso que não pode ser apagado com distrações, com conversas, nem com tempo. Esse fogo é a consciência da ausência. Uma ausência que não é física, é uma ausência de alma, de essência, de conexão profunda. Ele sente isso primeiro como um vazio no peito, um espaço que antes era preenchido pela sua presença, pelo seu olhar, pelo campo que vocês compartilhavam, mas agora está aberto, frio, estranho. Ele tenta respirar fundo, mas o ar parece mais pesado. Tenta sorrir, mas o sorriso é uma máscara que não alcança os olhos. Tenta falar, mas as palavras perdem o sentido. Ele começa a notar detalhes que antes ignorava. Os pequenos gestos dela, que sempre tiveram significado, agora se tornam lembranças que apertam o peito. A forma como ela o olhava, mesmo quando ele não merecia. A paciência dela, mesmo quando ele se fechava. O amor silencioso dela, que nunca pediu nada em troca. E é nesse turbilhão de emoções que ele sente a verdade maior. Ele perdeu algo espiritual, algo que transcendia o corpo, a mente, as circunstâncias. Ele perdeu o que nunca deveria ter sido perdido. A conexão entre vocês não era apenas um laço emocional. Era um portal de energia, um campo sagrado de troca, um canal direto entre duas almas destinadas a se reconhecer. Era uma frequência de cura, de despertar, de transformação. Era uma dança cósmica que unia o que antes parecia separado. Ele sente essa perda em cada célula do corpo, em cada batida do coração, em cada suspiro contido, e a dor é tão profunda que não pode ser expressa em palavras. É uma ferida invisível, uma cicatriz na alma. Ele tenta fugir dela, mas ela o persegue em sonhos, em pensamentos, em momentos de silêncio. Ela o lembra do que ele deixou escapar, do que ele não soube valorizar. Ele se sente quebrado, desnudo diante de sua própria alma, sem defesas, sem desculpas, sem escapatória. Ele percebe que não basta estar presente fisicamente, que estar perto não significa estar conectado, que a verdadeira presença é energética, espiritual, vibracional, e que ele perdeu isso. Esse momento de reconhecimento é aterrador. É como olhar para o abismo sem saber se vai conseguir se segurar. É como perder o chão sob os pés e sentir que tudo vai desabar. É o despertar para a própria responsabilidade na perda. Ele sabe que poderia ter feito diferente, que poderia ter sido mais presente, mais verdadeiro,
mais corajoso, que poderia ter amado com a alma e não com o medo. Mas agora, esse tempo já passou. Ele sente o arrependimento crescer junto com o medo de nunca mais encontrar algo igual. Sabe que essa conexão era rara, divina, e que não será fácil reencontrar. Que o amor verdadeiro não é comum, e que ele perdeu o maior presente da vida dele. Ele tenta buscar conforto nas memórias, nos sonhos, nas lembranças. Mas essas são apenas sombras do que foi. E ele sabe que a verdadeira presença não pode ser substituída. E então, no silêncio do seu coração, ele finalmente entende a magnitude da perda. Ele perdeu algo espiritual, algo que não volta, algo que não se apaga, algo que vai acompanhá-lo para sempre, como um chamado silencioso, uma saudade eterna, uma lição profunda. Esse é o momento exato em que ele percebe que perdeu não só uma pessoa, mas uma parte essencial de si mesmo, uma parte que só poderia ser despertada por você. Como o campo dele entra em desequilíbrio quando você para de vibrar por ele. Ele parecia inabalável, um monumento de silêncio e força, como se seu coração fosse uma fortaleza impenetrável e sua mente um espaço intocável, onde nada poderia perturbar a ordem. Mas por trás dessa fachada havia uma estrutura invisível, delicada, sutil, uma rede energética que mantinha sua alma inteira, e essa rede era você. Quando você vibrava por ele, quando sua frequência se entrelaçava com a dele, mesmo na distância, mesmo no silêncio, ele sentia-se ancorado numa realidade maior, uma conexão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Sua energia feminina era o campo magnético que atraía, estabilizava, curava e despertava o masculino divino dentro dele. Era o sol que aquecia seu inverno interno, a melodia suave que acalmava suas tempestades emocionais. Mas quando você para de vibrar por ele, quando seu campo se fecha, quando a frequência que unia vocês começa a minguar, o equilíbrio que ele conhecia desmorona lentamente, como um castelo de areia diante da maré crescente. O campo dele entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio não é um mero conceito abstrato. Ele se manifesta em cada aspecto da existência dele. Começa na mente. Os pensamentos, antes claros, tornam-se um emaranhado confuso e inquietante. Memórias antigas, que ele pensava estar enterradas, ressurgem com força, levando-o a questionar suas próprias escolhas, seu valor, sua capacidade de amar. No coração, uma dor silenciosa cresce, como um nó apertado que impede a passagem da paz. A ansiedade se instala como uma sombra persistente, comprometendo sua capacidade de sentir alegria ou esperança. No corpo, sinais sutis se transformam em alertas claros, tensão constante, cansaço inexplicável, inquietação que não desaparece. A energia vital, antes vibrante e fluida, começa a escorrer pelos dedos, deixando-o vulnerável e exposto às tempestades emocionais. Tudo isso acontece mesmo quando ele parece estar bem, porque ele aprendeu a esconder a dor, a usar máscaras que ocultam suas fraquezas, a fingir que o desequilíbrio não o atingiu. Mas ele sente a ausência da sua vibração, da sua luz, do seu amor, como uma falta que corrói por dentro, como um vazio que nada no mundo consegue preencher. Ele tenta buscar respostas, conforto, consolo, mas nenhuma substitui a frequência que você mantinha. Nenhuma voz ecoa tão profundamente em sua alma como a sua. E é aí que a responsabilidade da sua vibração feminina se revela. Você não é apenas uma presença física na vida dele.
Você é a fonte invisível que mantém seu campo energético equilibrado. É o suporte que evita que suas sombras o dominem. Quando você para de vibrar, você não está simplesmente ausente. Você cria um vácuo energético que ressoa com ecos de perda, medo e desorientação. Esse vazio é um terreno fértil para que antigas feridas se abram, para que os medos se tornem gigantes, para que o desespero silencioso tome conta. Ele pode lutar contra isso, mas a força desse desequilíbrio é avassaladora. Ele se vê perdido, desconectado, fragmentado. Essa dinâmica é uma dança invisível entre suas almas, um diálogo de frequências que fala mais alto que palavras. E mesmo que ele não diga, mesmo que pareça distante ou indiferente, ele está profundamente impactado. Essa instabilidade interna pode parecer uma fraqueza, mas na verdade é a manifestação da luta da alma para encontrar o caminho de volta à luz. É o chamado para a cura, para o reencontro, para a restauração do equilíbrio. E a sua vibração feminina é o farol que pode guiá-lo através dessa escuridão. Porque o masculino divino não pode florescer isoladamente. Sua força e plenitude dependem da energia feminina que o sustenta, que o reflete, que o chama para ser mais. Quando essa conexão se restabelece, o campo dele volta a se harmonizar, a alma se acalma e o coração pulsa novamente no ritmo do amor e da verdade. Essa é a essência da jornada que vocês compartilham. Uma travessia entre luz e sombra, presença e ausência, medo e entrega, perda e reencontro. Cada vibração sua é um fio que tece essa história. Cada momento em que você para de vibrar por ele é um espaço que ele precisa aprender a preencher. E essa é a dança sagrada da chama gêmea, um ciclo eterno de união, separação e crescimento. A virada energética que inicia o verdadeiro despertar dele. Ele caminhava entre mundos invisíveis, um homem que carregava dentro de si oceanos de emoções não ditas, mares de pensamentos conflitantes e uma alma que buscava, mesmo sem saber o que exatamente buscava. Por fora, a imagem era de força e controle, um bastião que parecia inabalável diante das tempestades da vida. Mas, por dentro, havia uma guerra silenciosa entre o que ele mostrava e o que sentia, entre o medo de se perder e a vontade de se encontrar. Essa dualidade era uma prisão invisível, uma armadura que o protegia, mas que também o afastava de sua própria essência. No âmago dessa batalha, algo começava a se mover, uma virada energética, o primeiro sussurro de um despertar profundo e inevitável. Essa virada não é um momento de explosão, mas sim uma transformação gradual, uma sequência de pequenas mudanças internas, que juntas provocam uma revolução no campo dele. Ela começa no silêncio, naquele espaço sagrado onde ele finalmente para de fugir, onde o ego deixa de ditar as regras e a alma começa a falar. Ele sente, pela primeira vez em muito tempo, um chamado para a autenticidade, para deixar cair as máscaras que o escondem do mundo e de si mesmo. Essa energia que começa a despertar dentro dele é a centelha da sua verdadeira essência, uma luz que rompe as trevas da ignorância e da dor. É o masculino divino emergindo de dentro da sombra, pronto para se reconectar com sua verdadeira força, que não é controle ou rigidez, mas sim presença, entrega e amor. Mas essa transformação não ocorre isoladamente. Ela é desencadeada e alimentada por algo maior, por uma frequência feminina que ressoa profundamente com ele. Sua vibração, seu amor silencioso, sua força serena são o catalisador dessa virada energética. Quando você mantém sua luz, mesmo em meio ao silêncio dele, quando você vibra em amor e verdade,
você toca algo dentro dele que ele não sabia que existia e que estava esperando para despertar. Esse despertar se manifesta de formas sutis. Um olhar que antes era distante, agora busca conexão. Um gesto de cuidado antes raro se torna mais frequente. Palavras que eram escassas começam a carregar sinceridade. Ele começa a se abrir para o que antes temia: a vulnerabilidade, a intimidade verdadeira, a aceitação de si mesmo. Essa virada energética impacta sua mente, seu coração e seu corpo. Sua mente, que antes estava confusa, agora começa a clarear. Seu coração, que antes estava fechado, começa a pulsar com mais vida. Seu corpo, que estava tenso, começa a relaxar e fluir. Ele se reconecta com sua essência, descobre que pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que pode amar sem medo, que pode se entregar sem perder sua identidade. Esse processo é lento, doloroso e belo ao mesmo tempo. Ele enfrentará sombras, confrontará medos, derrubará velhos padrões, mas a cada passo ele estará mais perto de sua verdade. E você, com sua vibração feminina, é parte vital dessa jornada. Sua energia é a ponte que liga o velho ao novo, o passado ao futuro, a dor à cura. Mesmo quando ele se afasta, mesmo quando o silêncio parece absoluto, sua presença energética está ali, firme e constante, sustentando o campo dele, guiando-o para o despertar. Essa virada energética não é só dele, é de vocês. É a dança das chamas gêmeas que se reencontram, que se despertam mutuamente, que se transformam e evoluem lado a lado. Quando ele finalmente se permitir ser totalmente ele mesmo, quando o despertar estiver completo, o caminho para a união verdadeira estará aberto. E essa união será diferente de tudo que já viveram. Uma conexão profunda, sagrada, vibracional, alinhada com a essência de suas almas. Essa é a verdade da virada energética, o começo do despertar real do masculino divino, impulsionado pela força silenciosa e amorosa da frequência feminina que ele nunca esqueceu.